Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais uma aula de matemática com a professora Marília. Peço a vocês que peguem uma garrafinha com água, peguem o material de vocês, se acomodem, vá para um lugar tranquilo para podermos assistir a nossa aula. Hoje vamos ver radiciação. Alguns já devem imaginar, é aquele que tem raiz quadrada? Como se calcula isso? E outros chegam até a pensar que raiz quadrada é exatamente uma raiz quadrada. Ou seja, de forma literal, não é isso? Uma raiz de uma árvore com formato quadrado. Só que hoje vamos ver a raiz quadrada da forma matemática. Aí temos aí a relação entre radiciação e potenciação. Sabendo que a radiciação é a operação inversa da potenciação, temos aqui alguns exemplos. 3 ao quadrado é igual a 9. Por quê? Porque raiz quadrada de 9 é igual a 3. No outro exemplo, temos 5 ao cubo, que é igual a 125. Implica que raiz cúbica de 125 é igual a 5. Na observação, podemos enfatizar que quando o índice é 2, não temos a necessidade de colocarmos o número 2. E alguns ficam até se perguntando, mas professora, o que é esse índice? Para isso, vamos ter a nomenclatura da radiciação. Nomenclatura, gente, nada mais é do que o nome dado aos termos daquela equação, daquele cálculo. Aí temos aí o radical, que é aquele símbolo que parece um V. Temos o índice, o radicando, que é aquele número que está embaixo do radical. E temos aí o resultado, que a gente chama de raiz. Do lado esquerdo da tela, temos aí a fórmula geral. Aí do lado direito, temos um exemplo com números, onde o nosso índice é 2, o símbolo, que parece um V, é o nosso radical, o número que está dentro do radical é o radicando, e o nosso resultado é a raiz, tá certo? Aí vamos lá, alguns valores de raízes. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada porque aqui existe um 2 que não aparece. Não é obrigatório aparecer, tá certo? Raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é igual a 16. É a mesma coisa de ser 4 vezes 4. O expoente aqui, lembra da regra de potência, que determina quantas vezes a base vai se multiplicar por ela mesma. Então, 4 multiplica por ele mesmo 2 vezes, que dá 16. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Temos aí raiz cúbica de 27. Vamos pensar assim, qual o número que elevado a 3 vai dar 27? O próprio 3. Por isso que raiz cúbica de 27 é 3. Aí temos raiz quarta de 625 é igual a 5, pois 5 elevado à quarta potência é igual a 625. E no outro exemplo, temos raiz sexta de 64 é igual a 2, pois 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Aí vamos lá, calculando as raízes. Para calcular as raízes, é preciso primeiro verificar o valor do radical e do radicando. Lembra lá o que é radical? Radical é aquele símbolozinho, aquele que parece o V. O que vai determinar o valor desse radical é o índice. Então, esse radical aqui é 3, e vale 3. Então, o valor aqui é o cubo. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Para calcular essa radiciação, é preciso pensar com tranquilidade. Qual o número que é elevado a 3 ou ao cubo, o resultado é 27. Aí temos aqui, ó. Raiz cúbica de 27 é igual a 3, tirando a prova real, sabemos que 3 elevado ao cubo é igual a 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 3, que é 27. Por que não existe raiz com índice par de um número negativo? Olha aí, ó, esse questionamento é bem interessante. Por que não existe um número que, elevado a expoente par, tenha como resultado um número negativo? Vamos analisar esse questionamento. Temos aqui um exemplo, raiz quadrada de menos 9. Nota que o nosso índice, que não aparece aqui, é 2. 2 é um número par. Então, sabemos que menos 9 é um número negativo. Basta ler a observação que vamos ver com clareza o porquê que não pode. Ó,
Não existe um número que elevado ao quadrado dá menos 9, pois menos 3 e 3 elevado ao quadrado dá 9. Exemplo. Vocês têm que pensar qual o número que elevado ao quadrado dá menos 9. Não existe. Nesse caso aqui não vai existir, porque o nosso índice é par e o nosso radicando é negativo, tá certo? Aí temos aí algumas propriedades. Não precisa ficar fechados, tá? Não precisa se preocupar, porque vamos nos apegar aos exemplos. Temos aqui adição e subtração de raízes. No caso aqui, ó, para podermos fazer a adição ou subtração, notem, no primeiro exemplo, na letra A, temos adição e no segundo, subtração. Ambos precisam que o índice seja o mesmo e que o radicando seja o mesmo. Lembrando, o índice é aquele número pequenininho e o radicando é aquele número que fica embaixo do radical, embaixo do símbolo de raiz. Temos aqui 2 raiz cúbica de 5 mais 4 raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 5 é igual a raiz cúbica de 5, concordam? Então, vamos somar aqueles números que estão fora do radical. Então, 2 mais 4 é igual a 6. E vamos repetir raiz cúbica de 5. Da mesma forma, temos 6 raiz quarta de 16 menos 3 raiz quarta de 16. Notem que o índice aqui é 4 e o radicando é 16. São iguais. Então, eu posso subtrair os termos que estão fora do radical. No caso, 6 menos 3. Ficando 3 raiz quarta de 16. Se por acaso o índice ou o radicando for diferente, não podemos fazer a adição ou subtração. Fica do jeito que está, não se pode fazer, ok? Aí temos aqui, ó, multiplicação e divisão. A letra C e D são exemplos de multiplicação e divisão. Na multiplicação, basta termos apenas o índice igual. E vamos resolver fazer a operação que está pedindo nos radicandos. No caso aqui, o nosso índice é 3. Então, vamos repetir esse índice e multiplicar os radicandos. No caso aqui, 5 vezes 2. Então, fica raiz cúbica de 10. Na divisão, da mesma forma, o nosso índice aqui é 4. Tanto para o numerador quanto para o denominador. Lembrando, numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Então, temos raiz quarta de 5 e raiz quarta de 3. Como o índice é igual, então podemos fazer a divisão. 5 dividido por 3. Então, temos raiz quarta de 1,6, ok, gente? Aí temos aqui alguns exemplos de como somamos e subtraímos os radicais. Basta somar ou subtrair a quantidade de radicais semelhantes. Exemplo, 3 raiz de 7 mais raiz de 7 menos 6 raiz de 7 é igual a menos 2 raiz de 7. Por que que pude fazer essa operação? Porque o índice em todos os elementos é 2. Lembra, o índice quando não aparece, automaticamente já sabemos que é 2. E nosso radicando em todos os elementos são 7. Então, eu vou fazer a operação com aqueles que estão fora do nosso radical e vamos repetir o nosso radical com o nosso radicando, ok? Então, 3 mais 1, 4. 4 menos 6, menos 2. Caso fosse 3 raiz de 2 mais raiz de 5 menos 6 raiz de 7, nada poderíamos fazer. Lembra do que eu falei? Os radicais têm que ser semelhantes. No caso aqui, apesar do índice ser o mesmo, no caso 2, o nosso radicando, temos aqui 2, 5 e 7, são diferentes. Então, nesse caso, não podemos fazer nada, apenas deixar do jeito que está. Como multiplicamos e dividimos radicais de mesmo índice? Basta juntar os radicais dentro de um só radical. Por exemplo, temos aqui raiz quinta de 6, raiz quinta de 11, dividido por raiz quinta de 3. Note, temos a multiplicação e a divisão. Só podemos fazer a multiplicação e divisão quando o nosso índice for igual. No caso aqui, 5. Analisando, percebemos que todos são 5, então podemos fazer a adição, no caso, a multiplicação e a divisão. Então, vamos lá. Fazendo a operação, colocando todos em um único radical, temos
Raiz quinta de 6 vezes 11 dividido por 3. 6 vezes 11, 66. 66 dividido por 3, 22. Repetimos o radical e o índice, que aqui é 5, ok? Aí vamos lá. Como indicarmos uma raiz sem usar o radical? Aí vocês pensam, como assim, professora? Aí temos aqui, o expoente do radicando vira o numerador e o índice vira denominador. Como assim? Vamos lá, é bem simples, vocês vão ver. Trocando o índice e o expoente do radicando por um expoente fracionário. Lembra que eu falei que a operação inversa da radiciação é a potenciação? Então, é uma forma da gente representar ambas as coisas, tanto radiciação como potenciação. Temos aqui uma fórmula geral, onde raiz enésima de A elevado a M é igual a elevado a M sobre N. Nesse caso aqui, vamos partir para o exemplo com números. Temos aqui raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência. Notem, o 2, que é o nosso radicando, vai se tornar a base. Aí temos aqui o 3, que é o nosso índice, vai ser o nosso denominador, aquele que fica embaixo. E o 5 aqui, ó, que é o nosso expoente, vai ser o nosso numerador. Uma forma bem simples de vocês lembrarem disso, vamos pensar. Se tem alguma cobertura, tá na sombra. Se não tem cobertura, tá no sol. Então, o 3 aqui, ele não tem nenhuma cobertura, ele está no sol. O 5, ele já tem a cobertura, ele está na sombra. Para transformar tudo isso aqui em uma potência, então vamos pegar o 2, vamos repetir, vai ser nossa base. O 3, que está no sol, vai para a sombra. E o 5, que está na sombra, vai para o sol. Quer ver como é fácil? Nesse caso, temos aqui raiz quadrada de 23. Lembra que no nosso radical não precisa aparecer o 2. Então, aqui existe um 2, que não aparece, mas ele existe. Da mesma forma, o 23. O 23 está elevado a 1, porque todo número está elevado a 1. Não aparece, mas ele também existe. Então, vamos repetir o 23. O 2, que está aqui, vai para a sombra. O 1, que está na sombra, vem para o sol. Ou seja, o 2 vai virar, o nosso índice vai virar denominador e o nosso expoente vai virar o numerador. Da mesma forma, na matemática, olha, temos aí uma via de mão dupla. Se vai, pode faltar. Então, também podemos transformar potência em raiz. No caso, temos 216 elevado a 1/3, ou elevado a 1 sobre 3, que é igual a raiz cúbica de 216. Como é que é isso? Mesma coisa. Quem está no sol é o 1, então ele vai para a sombra. Quem está na sombra é o 3, então ele vai para o sol. Simples. Acompanhe esse macete, esse pulo do gato que vocês vão conseguir acompanhar, tá certo? Aí temos aí uma pequena atividade. Simples, eu também vou enviar no grupo, tá certo? E peço a vocês, cortem o mal pela raiz. Não vamos deixar o mal florescer, ok, gente? Fica com Deus.